Abra sua Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 45, versos 1 a 15, Gênesis 45, versos 1 a 15. Temos trabalhado nesse culto o tempo todo sobre o perdão, e eu quero ainda trazer umas breves palavras, irmãos, sobre essa temática que nunca é uma temática vencida na nossa vida. O perdão, ele precisa estar na nossa agenda o tempo todo. E nós vamos então ler esse trecho da palavra de Deus. Amém? Achou? Gênesis 45, versos 1 a 15. Gênesis 45, versos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Querido Deus, amado Pai, abençoa a meditação da Tua palavra, que o Teu Espírito nos conduza à Tua verdade e que nós retenhamos, Pai, aquilo que vem da Tua parte. É no nome de Jesus que oramos, amém e amém. Queridos, que postura de vida essa de José, que visão, que entendimento, que leitura, que compreensão. Como nós precisamos ter um coração liberado como o coração de José, um coração livre, um coração aberto, um coração disposto àquilo que é de Deus. Eu quero então, à luz disso, lembrar algumas coisas. Que oportunidade José teve para se vingar de todo o mal que os seus irmãos fizeram a ele. Que oportunidade José teve para se vingar das atitudes que seus irmãos tomaram e produziram tanto mal em sua vida.
Eu não sei se você já fez as contas, mas nós estamos aqui em torno de 20 anos depois de tudo que os irmãos fizeram com José. Depois que eles planejaram a sua morte, depois que eles o venderam, 20 anos se passaram. Mas nós encontramos o mesmo José, e ele fala por 2 vezes: eu sou José. E eu pergunto a você, à luz de tudo que você viveu na vida, em especial os momentos difíceis, em especial as dores pelas quais você passou, em especial as frustrações que a vida impôs à sua vida, você é a mesma pessoa? José, ele diz o seguinte: eu sou José. Eu continuo sendo José, apesar de, glórias a Deus por isso. Mas eu ainda diria, um José melhor. E eu creio que Deus quer que nós sejamos assim. Tudo isso por quê? Porque José preferiu perdoar. José preferiu dar uma nova chance aos seus irmãos. José preferiu dar uma chance à sua própria família. José nos ensina como encarar momentos de dor, especialmente esses onde nós somos injustiçados. José entendeu que o perdão traria saúde para si mesmo, bem como saúde para a sua família. José nos ensina que perdoar não é esquecer, mas perdoar é a capacidade dada por Deus para lembrar sem sentir dor. Porque Deus nos deu memória, mas Deus nos deu cura também sobre as nossas memórias. O que podemos aprender com a sua atitude, com a atitude de José, à luz da palavra de Deus? Em primeiro lugar, perdoar preserva nossa própria integridade. Repito, perdoar preserva nossa própria integridade. Ao exclamar eu sou José, ele estava dizendo aos irmãos que apesar de tudo, apesar de todas as perdas da vida, apesar de todo o intento do mal, apesar de todas as forças contrárias, apesar de todas as possibilidades de fracasso, apesar de todas as possibilidades de frustração, apesar de todas as possibilidades de decepção, eu e você não podemos esquecer que José foi acusado indevidamente de assédio, José passou por prisão, José passou por saudade, José ficou longe da sua família, ele passou por isso tudo, mas Deus preservou a integridade de José. E eu creio que é isso que Deus quer fazer com a gente. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo que ninguém colocará na nossa vida, algo na nossa vida a não ser Deus. Que ninguém estragará o projeto de Deus na nossa vida. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo há uma vida constituída por Deus. E essa vida vai vencer para a glória dele. Passados 20 anos, aquele jovem sonhador, aquele maduro administrador, é o mesmo José que continua vivo. Assim, em nome de Jesus, não permita que nada nessa vida impeça a visão de que Deus está trabalhando para preservar a sua integridade. Deus está trabalhando para preservar os seus sonhos, os sonhos dele para a sua vida. Deus está trabalhando para que todos os objetivos dele se cumpram na sua vida. Deus está trabalhando, por mais que os seus olhos não consigam ver, para que os seus planos sejam cumpridos. Jó, no meio da sua aflição, disse 2 coisas tremendas. A primeira delas: eu sei que meu Redentor vive, e que a seu tempo se levantará. Jó está dizendo, olha, eu não sei em que momento, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor está vivo, e ele vai se levantar sobre a minha vida.
Depois ele diz uma outra coisa no final da sua vida: porque eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É por isso que a gente vê na vida de homens de Deus, como José, como Jó, um perdão maravilhoso, antes de Jó experimentar tudo da parte de Deus, tudo que Deus tinha para a sua vida. Deus falou com Jó: ora pelos seus amigos. Porque Deus estava falando: eu tenho coisas grandes para a sua vida, mas o seu coração não pode estar preso a tristezas, a passados. Sabe, você já orou por quem te fez mal? Você já orou por quem te injustiçou? Você diante de Deus já foi na presença de Deus e disse: Senhor, essa pessoa me fez muito mal, porque nós somos seres inteligentes. Essa pessoa me fez muito mal, mas nada do mal que ela me fez pode impedir o teu projeto na minha vida. A gente precisa fazer isso. Muitas situações desagradáveis em nossa vida vão tentar abafar, vão tentar alterar, vão tentar anular quem nós somos. Situações vão tentar mudar nossa essência gerada por Deus. Mas o perdão quebra toda essa força. É por isso que o salmista, ele vai dizer: caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Amém, irmão? Você crê nessa palavra? Você crê que ela se aplica à sua vida? Sabe? Tudo pode ruir ao teu lado, mas Deus te mantém de pé, porque o projeto dele continua vivo. O choro de José, então, não é um choro de ressentimento. O choro de José não é um choro de vingança, não é um choro de ódio, mas é um choro de sincero amor fraterno pelos seus irmãos. É um choro de alguém que não gostaria de ver seus irmãos com os valores que trazem na vida. Às vezes a gente chora, né? A gente lamenta: por que fulano é assim? Por que age desse jeito? A gente chora, a gente lamenta as pessoas que tentam impedir o projeto de Deus na nossa vida. A gente se entristece com isso. Mas não é choro de vingança. É um choro que é um clamor de misericórdia. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. E trata essa pessoa da mesma maneira como o Senhor tem tratado a minha vida. Em segundo lugar, perdoar preserva a nossa comunhão com Deus. Repito, perdoar preserva a nossa comunhão com Deus. José era governador do Egito, mas não era isso que o fazia uma pessoa resolvida diante de todos. José só se tornou governador porque sua vida estava em comunhão com Deus. Ou será que não é isso que a gente vê na vida de José? Em todo momento, em todo lugar que ele está, a declaração da palavra de Deus é: e Deus estava com José, e Deus estava com José. Na casa de Potifar, Deus estava com José. Na prisão, Deus estava com José. Agora no governo do Egito, Deus estava com José, a ponto do faraó dizer: a quem nós vamos escolher, senão você, um homem que tem o Espírito de Deus? Queridos, o perdão, ele preserva a nossa comunhão com Deus. José foi odiado, José foi vendido, José foi revendido, José foi encarcerado, José foi esquecido. Se lembra quando ele revela os sonhos lá do padeiro e do copeiro? Esquecem ele por 2 anos. Quantos motivos para José ser uma pessoa amargurada? Quantos motivos para José dizer: deixa essa turma ver, quando eu chegar lá. Não tem assim? Quando pessoas prometem. É por isso que Pedro, ele vai dizer: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele vai dizer: porque quando ele era ofendido, ele não revidava. E quando ele era maltratado, ele não ameaçava, mas entregava tudo àquele que julga retamente todas as coisas. José, ele não ficou remoendo e alimentando seus desentendimentos familiares. José não alimentou a depressão. Nós alimentamos sentimentos ruins quando ficamos falando do assunto todos os dias.
Tem gente que repete o problema todo dia. Tem gente que fala do problema todo dia. Você pega a história de José, e quantas vezes você vê José falando da história dele, falando que ele foi vendido, que ele foi enganado, que tentaram. Não! José disse o seguinte: eu preciso virar a página. E em nome de Jesus, vire a página você também. Não fique remoendo coisas do passado. Não fique colocando a sua vida numa âncora presa a declarações, a palavras de pessoas, a maus tratos que você recebeu, a sentimentos de inveja que você sofreu. Vire a página em nome do Senhor e viva tudo que Deus tem para você. Quando nós perdoamos, nós liberamos o nosso coração para que continue a ser espaço para o agir de Deus. Nós liberamos nossa alma para viver uma comunhão plena, sem reservas com Deus. Nós perdoamos, pois entendemos que nenhuma dor pode ser mais preciosa que nossa própria comunhão com Deus. Eu quero repetir isso para você. Nós perdoamos, pois entendemos que nenhuma dor pode ser mais preciosa do que a nossa comunhão com Deus. Então examine, há alguma dor, há algo que está prejudicando a sua comunhão com Deus? Trate isso logo. Em terceiro e último lugar, perdoar é ter a humildade como instrumento de grandeza. Repito, perdoar é ter a humildade como instrumento de grandeza. A humildade de José o fez experimentar os grandes feitos de Deus, inclusive no cenário de dor e angústia. José viveu momentos difíceis. José viveu à luz da soberania de Deus. Ele dá nome aos filhos para poder dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha solidão, na terra da escravidão. Ele reconhece o favor de Deus, entendeu que sua vida estava nas mãos de Deus e que poderia, e eu creio que nós precisamos entender isso também. Deus nos convida ao perdão, porque a nossa vida pode ser um instrumento poderoso de Deus para conduzirmos nossas famílias para debaixo da graça de Deus. E Deus quer nos usar nessa direção. José faz algumas afirmações profundas aqui com os seus irmãos e durante a sua vida que nos levam à reflexão. Veja, ele primeiro diz assim para os irmãos: Deus me enviou adiante de vocês. Ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo? É Deus quem controla a minha vida, não é você. Não são vocês que controlam a minha vida. Minha vida está nas mãos de Deus. Ele também vai dizer outra coisa: Deus me fez Senhor de todo o Egito, no verso 9. Ele está dizendo: não importa se vocês trataram aquele sonhador como um louco, como um zombador. Não importa que vocês tenham me vendido para os midianitas. Não importa que os midianitas me tenham vendido para o Potifar. Não importa que eu tenha sido lançado na prisão injustamente. É a soberania de Deus que vai determinar o lugar que eu tenho que ocupar. Sabe, queridos, o melhor lugar para a gente estar é o centro da vontade de Deus. E quando você chega nesse lugar, você diz o seguinte: não foram as minhas forças, não foram as influências de ninguém, Deus me trouxe até aqui. Foi a soberania de Deus que me colocou nesse lugar. A gente precisa entender isso. E terceiro, ele vai dizer: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Eu não sei se você está preocupado, se alguém está colocando o teu nome na boca de algum animal e costurando. Eu não sei se você está preocupado com isso. Eu não sei se você está preocupado que alguém está batendo um tambor aí para alguma coisa acontecer com a sua casa, com a sua família. Uma coisa eu sei, é que Deus é poderoso para transformar todo mal em bem. É isso que nós sabemos. Paulo experimenta isso ao dizer: porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que Deus age.
É Ele que está no controle da nossa vida. Mas José também vai dizer: Deus me fez esquecer. Nasce o seu filho e ele lembra logo disso. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Você sabe que o esquecimento é uma atitude? Eu não sei se você sabe disso. Você sabe que esquecimento é uma atitude? O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está vendo? Ele está tomando uma atitude. Esquecer uma atitude. É quando alguém vem tocar num assunto com a gente e a gente diz o seguinte: esse assunto já morreu, Deus já tratou. Esse assunto não tem mais poder sobre a minha vida. Essa pessoa não tem mais influência sobre a minha vida. Essa situação não me controla mais. É por isso que José diz: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento pelo qual eu passei. Ele disse: Deus me deu uma nova atitude. Ah, queridos, só use os álbuns de fotografia da sua casa. Eu gosto muito de examinar fotografia, para rir e lembrar de coisa boa. Agora, se tem alguma foto ali, se tem algum arquivo que te traz tristeza, lance isso fora em nome de Jesus. Isso não tem mais poder sobre a sua vida. Esqueça dessas coisas. Mas José também vai dizer: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. É um senso da provisão da parte de Deus. Quando todo mundo achou que José estava mal, Deus derramou a provisão sobre a vida dele. Deus o alcançou. E uma coisa que José nos ensina é que prosperidade bíblica não é nos enchermos de bens materiais. Prosperidade bíblica é plenitude da presença de Deus. Se lembra o salmista no deserto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Isso é prosperidade. É dizer, não importa onde eu esteja, nada vai me faltar. Tudo que eu precisar, o Senhor vai trazer à minha vida. Isso é prosperidade. Porque tem gente que você conhece e você sabe, tem tudo que é material, casa com porcelanato, TV com não sei quantos Ks, mas falta paz no coração, falta alegria. Parece que é próspera, mas é vazia, porque falta Deus. Concluo dizendo que diante disso, nós olhamos para a família de José e precisamos olhar para a nossa também. Olhamos para a família de José imperfeita, como tantas outras, né? Já nos livramos do mito da família perfeita. Não existe família perfeita. Mas nós encontramos um homem que buscava o Senhor, um homem que amava o Senhor e por isso tornou-se instrumento para que sua família se tornasse possível. Quantos aqui querem ser um instrumento para abençoar a sua família, a sua casa, no nome de Jesus? Eu olho para José e eu vejo que José era movido pelo amor e não pela raiva. Se mova pelo amor. E nunca tome nenhuma decisão pela raiva. A hora que seu pescoço esquentar e que essa veia aqui dilatar, já viu? Respire 10 vezes, vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa que você gosta. Vai tomar um sorvete, vai dar uma volta de carro, vai ver o mar. Mas nunca tome uma decisão por raiva, só tome decisão por amor. José agiu assim. José destacava a presença de Deus e não as decepções da vida. José sempre olhou para a presença de Deus. Falou de Deus quando nasceu os filhos. Falou de Deus ao encontrar os seus irmãos. José está o tempo todo lembrando de Deus. Nunca se esqueça do Senhor na sua vida. Aquele que tanto fez por você, mas eu quero dizer, tem mais para fazer. Tem muito mais para fazer. E por fim, José era um homem de grande humildade. Ele era grande diante dos irmãos. Se lembra que ele sonhou que os irmãos iam se curvar diante dele? Se você pegar Gênesis
A partir do capítulo 37, invadir nos capítulos seguintes, os irmãos se curvam 4 vezes diante dele. José podia dizer, está vendo? Se lembra que eu falei? Mas José era um homem humilde. Embora independente financeiramente, pois era governador, embora tendo todos os direitos humanos de vingança, ele mandou dar um recado para o seu pai. Ele diz assim no verso 11: vocês vão dizer o seguinte para o meu pai: ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José está dizendo, de que adianta tudo que eu tenho? O que adianta o cargo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, o poder que eu tenho, se eu não cuidar da minha família? Paulo vai dizer a Timóteo: aquele que não cuida dos seus e da sua própria casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. Eu creio que nós precisamos, numa manhã como essa, dizer: Senhor, eu quero abrir mão dos meus interesses, eu quero abrir mão dos meus direitos, eu quero abrir mão da minha vontade de fazer justiça, para que o Senhor me use para o bem da minha família, para que a minha família seja preservada e que através de mim eles sejam sustentados pela tua graça. Que Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus.